E aí, galerinha da segunda série, tudo bom? Faz tempos que a gente não se esbarra por aí, né? Mas, mesmo nessa situação aí de quarentena, a gente tem que dar continuidade aos nossos estudos, né? Hoje a gente vai começar o livro 2, né? Na verdade, hoje a gente vai começar o capítulo 3, né? Dando continuidade ao livro de filosofia de vocês, que é anual, certo? Idealismo alemão. Nesse capítulo nós vamos falar especificamente de dois grandes autores, né, que é o Immanuel Kant e o Hegel. E esse assunto é um dos assuntos mais complicados de toda a filosofia. Por isso eu peço que vocês encarecidamente prestem atenção, anotem as dúvidas, certo? Participem aí da aula estudando, né, anotando e se dedicando, tá? Então, pega o seu livro, né, seu caderninho e vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Gente, para falar um pouco do Kant, que é o filósofo, o pensador que nós vamos ver nessa aula, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, tá? O Kant, ele nasceu na passagem do século XVIII para o século XIX, tá? Ele é um dos filósofos mais conhecidos de todos os tempos. Ele nasceu na cidade de Königsberg, no antigo território prussiano, que vai dar origem à Alemanha, né? Apesar de ele nunca ter saído do local onde ele viveu, ele vai construir ideias bastante frutíferas para o pensamento filosófico e para a ciência, né, do século XIX e também na atualidade, tá? É importante destacar que um dos objetos importantes dentro da filosofia da filosofia kantiana é justamente a teoria do conhecimento, que é o que a gente vai se prender na nossa aula de hoje, tá? A gente vai dividir o pensamento do Kant em duas partes, teoria do conhecimento e posteriormente a questão ético-moral, tá? O que acontece, galerinha? O Kant, ele vai estudar os vários rumos da teoria do conhecimento. Ele vai estudar o racionalismo descartiano, que nós já vimos, tá? Ele vai estudar o empirismo, né, do John Locke, né, e de outros pensadores importantes como David Hume. E é justamente pela teoria do David Hume que ele vai se inspirar, né? O David Hume, ele é um filósofo empirista, porém ele tem dentro do pensamento dele um certo ceticismo em relação à relação entre causa e efeito, né? E que, segundo ele, grande parte das coisas que nós fazemos como costume, que surge a partir do hábito, né? Esses hábitos não têm a capacidade de organizar uma relação causal, né? E ele vai tentar explicar isso através daquilo que o cérebro humano, a natureza humana consegue perceber, né? Ele vai dizer que aquilo que nós construímos a partir das nossas experiências sensíveis, né, passam a ser chamadas de impressões e ficam na nossa mente. E em cima dessas impressões que nós temos do mundo sensível, nós construímos as ideias. E em cima dessas ideias, construímos outras impressões e outras ideias, né? Por exemplo, você não consegue imaginar um lugar onde você nunca esteve. E também que você nunca teve contato ou nunca ouviu falar. Pelo simples fato da sua percepção e do seu cérebro, né, não conseguir organizar na sua mente algo no qual a realidade sensível não permitiu que isso acontecesse, tá? Então, na tentativa de entender, né, por que não existia uma relação direta entre causa e efeito, entre sujeito e objeto, tá? O Kant vai tentar pesquisar, né, até quando a razão humana podia chegar, que limites ela possuía, né? Ele vai ficar encucado com essa ideia ao ler o Tratado da Natureza Humana do David Hume, e ele vai buscar entender, né, os princípios e as causas disso, né? E ele vai primeiro investigar o método racionalista e o método empirista para ver se existia alguma conexão entre os dois.
E ele vai fazer isso através de uma teoria que chama-se de criticismo, que ele vai construir lá na Crítica da Razão Pura de 1781, tá? Aqui eu coloquei algumas indagações que o próprio Kant fez na época, que ele estava construindo a sua teoria, né? E a forma como ele entende o processo de conhecimento. Ele diz assim, ó, qual o limite da racionalidade humana? O que pode o ser humano ou o homem conhecer? Certo? Eu coloquei uma citaçãozinha do Kant aqui, né, algumas ideias e impressões que ele teve, né, que ajudaram a refletir sobre a teoria do conhecimento. Diz assim, ó, conhecer é dar forma a uma matéria. Segundo o filósofo prussiano, a matéria é sempre inerente ao objeto. A matéria é como se fosse o corpo, como se fosse a parte realmente sólida, a parte realmente material do objeto. Enquanto que a forma necessita do sujeito para se constituir. A forma é como se fosse o espírito, como se fosse a essência daquilo, né? Que sem a intervenção minha enquanto sujeito, eu não consigo conhecer ou perceber as coisas. Por exemplo, eu só tenho ideia de que a caneta é uma caneta porque alguém chamou ela de caneta. Se alguém não tivesse encontrado esse objeto, não tivesse chamado ele de caneta, eu como sujeito não conheceria a caneta, apesar da caneta existir, independente de mim ou não. O que é isso? A propriedade da caneta é inerente a ela. Só que eu só consigo perceber e conhecer a caneta quando eu, enquanto sujeito, através da minha razão ou da minha experiência sensível, né, eu observo, analiso ou construo uma relação entre mim e a caneta para que eu possa conhecer aquele determinado objeto e as suas funções, certo? Continuando. Já a forma necessita que o sujeito, para se constituir nesse sentido, né, os objetos deveriam se regular pelo sujeito, isto é, o conhecimento é formulado pelo sujeito quando ele descobre as faculdades ou as qualidades presentes no objeto. Então eu só consigo entender o que a caneta é quando eu, enquanto sujeito, investigo aquela situação, seja por meio de uma indagação racional, ou seja por meio das propriedades da caneta, como é que ela funciona, como é que é a cor dela, o que ela faz e etc. Certo? Vocês estão entendendo que o negócio é um pouco complicado, né? Então preste atenção. Para conhecer, né, segundo Kant, né, conhecer significa eu, enquanto sujeito, fazer um juízo sobre determinado objeto que eu quero conhecer, né? E ele vai dizer que não existe a relação de conhecimento sem os chamados juízos, que são feitos ou pela razão ou pelo conhecimento sensível na experiência, ou pelo método racionalista ou pelo método empirista. Ele vai testar os dois para ver se existe uma relação e uma interação entre eles, né? E ele vai dizer que essa interação está presente nos juízos que nós, enquanto sujeitos, fazemos. O primeiro juízo que ele elenca aí, inclusive está presente no livro de vocês, né? Diz assim, ó, os juízos que são a priori, né? São aqueles que ocorrem sem a presença da experiência. É aqueles que são estritamente racionais. E eles, apesar de não necessitarem da experiência para existir, eles conseguem construir um conhecimento de forma universal. E eles ocorrem sempre da mesma forma. Vamos dar um exemplo de juízo a priori, né? Por exemplo, você não conhece alguém e uma pessoa chega para você e diz, fulano de tal é assim. Aí o que você vai fazer? Você imagina como é que é a pessoa através das características que aquele outro disse e você faz um juízo a priori dela. Assim, essa pessoa pode ser assim, assim ou assim, por conta que fulano de tal me descreveu. Só que quando você conhece a pessoa, aí você já vai para o outro tipo de juízo, que é o juízo a posteriori. Você vai ver se as características da pessoa realmente batem com aquilo que o fulano ou o ciclano falou, né? Por esse motivo,
o conhecimento que a posteriori, ele se inicia a partir da experiência, certo? Mas ele não transmite um conhecimento que é universal. Ele transmite um conhecimento que faz parte da sua investigação e da sua observação enquanto sujeito, certo? E ele diz que esses dois tipos de sujeito, esses dois tipos de juízes, tanto o juízo a priori como o juízo a posteriori, certo? Eles se distinguem em juízos sintéticos e juízos analíticos, certo? Os juízos de caráter analítico, né, são aqueles que, ao analisar o conteúdo, né, eles investigam aquela situação, mas eles não produzem novos conhecimentos, né? Por exemplo, se eu vou estudar a medida de um ângulo, e eu sei que para aquele ângulo existir, ele necessita de uma medida. Então ele não traz nenhum conhecimento, não acrescenta nenhum conhecimento novo para mim sobre a medida daquela situação, certo? Então, no juízo que eu faço sobre a medição daquele ângulo no qual eu já tenho uma ideia prévia, né, aquilo não vai me transmitir um conhecimento novo, não vai me gerar um conhecimento novo. Eu chamo esse tipo de juízo de juízos analíticos, tá? Já os chamados juízos sintéticos são aqueles que são derivados na experiência e são capazes de transmitir um conhecimento novo sobre determinado objeto, de ampliar o nosso conhecimento sobre determinado objeto, né? Por exemplo, uma soma, né? Quando aqui ele dá um exemplo, ó. Derivam na tradição empirista e esse corpo possui massa de 10 kg. A informação massa de 10 kg acrescenta uma informação a mais sobre o objeto, pois o corpo seguia existindo com uma outra massa. Eu não sabia a massa daquele corpo, mas quando eu conheço um dado que me permite conhecer algo mais, eu sei como é que aquele corpo pode pesar, né? Eu posso tentar observar, né, o formato e também as funções dele, certo? Então, juízes que são analíticos, eles não acrescentam novos conhecimentos, né? E eles derivam da razão. E os conhecimentos que são sintéticos, eles são aqueles que são derivados pela experiência e acrescentam algo novo, certo? Acrescentam um novo tipo de conhecimento. A partir dele eu posso conhecer outras coisas, né? Por exemplo, a partir da cor de uma flor, eu posso conhecer as suas propriedades físico-químicas, né? Mas a partir de uma reta, eu não posso conhecer outros tipos de retas, ou todos os tipos de retas. Porque a unidade fundamental, que é a reta, certo? Ela não me permite eu investigar, por exemplo, todos os tipos de reta existentes. Porque dentro desses todos os tipos de reta existentes, sempre vai existir a reta. Tá bom? O Kant vai dizer que existe uma mistura entre dois tipos de juízo que me permite eu distinguir o que é algo que eu posso perceber e algo que eu não posso perceber. Ele vai dizer que esse tipo de juízos são juízos sintéticos a priori. Como assim? São aqueles que mesclam a universalidade, né, que possui um caráter universal, que serve para determinadas situações, né, e ao mesmo tempo produzem um conhecimento novo. Um exemplo disso é a propriedade matemática da soma. A soma não deriva de outras propriedades para existir. Porém, a partir dela eu conheço vários outros elementos que são somados, né? Por exemplo, é a partir da soma que eu conheço a subtração, que eu conheço a multiplicação e que eu conheço a divisão, né? E que se eu não conheço nada sobre ela, eu não vou conhecer as outras. Então, a soma é ao mesmo tempo um juízo que é a priori, né? Um juízo que mescla a universalidade, né?
que necessita do entendimento da razão e ao mesmo tempo acrescenta algo novo, tá? Dessa forma, o Kant vai analisar que o limite do conhecimento humano, estudando as contradições da teoria do David Hume, né, vão estar presentes em duas formas. Existe algo que é exterior a mim. E para mim entender esse algo, eu só consigo perceber os fenômenos que o meu cérebro me permitem e aquilo que a minha subjetividade me permite conhecer daquele objeto. Não o objeto em si, mas o conhecimento que ele pode me transmitir através da percepção. E o Kant vai chamar isso de fenômenos. E vai separar a ideia do que é o fenômeno e a ideia do que é a coisa em si. Segundo ele, o máximo que o ser humano pode conhecer, né, na atividade de conhecimento, são fenômenos no qual, como sujeito, né, o mundo exterior me permite perceber. É por isso que eu percebo impressões e faço ideias em cima delas. E a partir daí eu analiso as coisas. E essas coisas são fenômenos que são transmitidos à minha mente, no qual eu os analiso e eu construo uma teoria ou um conceito para explicar aquela determinada coisa ou determinada situação ou objeto, né? Só que a coisa em si, ela existe de alguma determinada forma, só que ela não é acessível ao meu conhecimento, certo? Por isso Kant vai dizer aí, ó, o fenômeno é o princípio que delimita a faculdade de conhecer humana. O sujeito apenas os percebe. Existe uma essência do conhecimento, a coisa em si, mas para Kant, o sujeito não é capaz de percebê-la, certo? Gente, eu espero que vocês tenham prestado atenção, que vocês tenham gostado da aula, né? Revisem esse capítulo, porque é bastante complicado, certo? Anotem todas as suas dúvidas, né? Não deixem de acompanhar as nossas aulas no YouTube, né, do CPM. As atividades vão estar presentes desse capítulo na Agenda Edu. Um grande abraço e até mais.